Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre um sistema de autocorreção de programas, o Boca, e como que você vai usá-lo para enviar os seus programas e saber se eles estão corretos. O Boca foi um software criado para controlar uma competição de programação aos moldes da Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação, SBC. A Maratona de Programação é uma competição que ela ocorre anualmente, onde as universidades enviam 3 alunos para resolver problemas de programação. Quando esse problema está correto, o time então ganha um balão da cor correspondente àquele problema que ele resolveu. Se você quer saber mais sobre a Maratona de Programação, sugiro então que você acesse aqui o site da Maratona. E caso você se interesse em participar dos treinos que fazemos aqui na UFABC, sugiro então que você me envie um e-mail. Bom, o Boca ele foi feito em PHP e a interação sua com o sistema vai ser todo feito através de um browser. Ao acessar o Boca, você tem que preencher então aqui um nome de usuário e uma senha de acesso. Todos os alunos inscritos na disciplina já têm criado um usuário com o seu RA, matrícula, e a senha também é o seu RA, matrícula. Ao acessar a página do Boca, você entra então na página principal, onde você tem aqui o nome do usuário, e aqui você tem o tempo que resta para você fazer as submissões daquele problema, além desse menu horizontal aqui. No menu, se você clicar em Problems, você tem acesso então a todos os problemas cadastrados. Os problemas são identificados por uma letra, por uma cor e por um nome. Além disso, ele também é identificado por esse base name. Esse base name é especialmente importante para nós, porque esse tem que ser exatamente o nome do fonte Java que vamos criar, assim como o nome da classe. Além disso, tem também aqui um arquivo de descrição com PDF. Se você baixar esse PDF aqui, então, você tem a descrição do problema, ou seja, um enunciado. Então, após baixar o PDF, ler o enunciado com bastante atenção, você vai até um ambiente de desenvolvimento, programa a solução, testa evidentemente, e depois você vai enviar isso para o Boca julgar. Essa submissão é feita então através da opção Runs, onde você vai submeter o problema resolvido. Aqui você deve selecionar o problema nesse menu suspenso, escolhe a letra do problema correspondente que você acabou de resolver. Em linguagem, você escolhe a linguagem de programação que você usou para resolver o problema. No caso do nosso curso, essa linguagem será sempre a linguagem Java. E depois, em código-fonte, você vai então anexar o fonte com a solução e clicar em enviar. Então, o sistema ele vai te pedir a confirmação dessa submissão. Após você confirmar, ela fica registrada aqui. Então, eu tenho aqui a execução número 4, que foi enviada com o tempo 1637 do problema A em linguagem Java. Por enquanto, o sistema ainda não me respondeu. E aqui ele fica também armazenado o código-fonte que você acabou de enviar. Após alguns segundos da submissão, o sistema então vai responder. No caso aqui eu recebi um yes, ou seja, a solução que eu enviei daquele problema, do problema A, o Boca julgou como sendo correta. Se você clicar em Score, você vai ter então acesso ao placar, onde tem todas as submissões de todos os problemas. As demais opções do Boca não vai ser usada aqui durante nossas aulas. Vamos ver agora algumas submissões que podem gerar erros. Então, por exemplo, aqui eu estou tentando enviar a solução do problema B em linguagem C++, anexei aqui o fonte e o sistema está pedindo aqui para mim a confirmação da submissão. Confirmei a submissão, depois de alguns segundos, ele pode me responder. Então ele me respondeu aqui, não, erro de compilação. Clicando em Score aqui, a gente percebe que ficou computado aqui para o problema B uma submissão e não houve acerto. Mais algumas submissões com erro, uma que resultou em runtime error, uma outra que resultou em wrong answer, uma que resultou em
presentation error. Então essas são as respostas de erro que o Boca pode retornar. Então a primeira delas, yes, essa significa que o meu problema foi aceito, a solução que eu submeti foi aceita. Erro de compilação significa que o seu programa está com algum erro de sintaxe. Isso é facilmente detectado se você compila o programa antes de enviá-lo ao Boca. Uma outra resposta possível é erro em tempo de execução. Então significa que o programa foi compilado, executou, mas durante a execução ele gerou algum problema. Uma possível explicação para esse problema, por exemplo, se você vai fazer a divisão de dois valores, sendo que o divisor é igual a zero. Nesse caso vai gerar então um runtime error. Uma outra possível resposta é resposta errada, indica que o seu programa compilou, executou, porém para alguma entrada ele respondeu de forma incorreta. Um erro de apresentação indica que o seu programa, embora tenha dado a resposta correta, ele não seguiu a especificação do exercício. Então você tem que olhar certinho como que o enunciado pede que seja apresentada a resposta e seguir rigorosamente aquilo que o enunciado pede. Outro tipo de erro que pode retornar é o time limit exceed, ou significa que o seu programa excedeu o tempo limite. Todo programa ele tem um tempo para executar. Caso ele ultrapasse esse tempo, ele então é abortado e esse erro é enviado. E caso nenhuma das opções seja computada pelo Boca, então ele retorna esse erro, if possible contact staff. Dificilmente esse erro acontece. É caso o programa cause algum erro inesperado no sistema. Bom, olhando um pouco para o placar do Boca, entender o que significa esse placar, o Boca apresenta um placar semelhante a esse daqui que eu copiei. O número que aparece à esquerda da barra significa que é a quantidade de submissões até o acerto. O que aparece à direita da barra é o tempo decorrido até o momento do acerto. Então, por exemplo, aqui significa que ele enviou o problema uma vez só com 12 minutos e acertou. Aqui, por exemplo, ele enviou o problema 4 vezes e acertou com 10 minutos. Esse aqui é um exemplo de envio que ainda não foi computado como certo, então significa que ele enviou 30 vezes o problema e ainda não conseguiu acertar. Aqui no total, você tem um número que aparece fora dos parênteses e um que aparece dentro dos parênteses. O número que aparece fora dos parênteses é a quantidade de problemas resolvidos. E o que aparece dentro dos parênteses é o tempo acumulado. É o tempo acumulado para resolver o problema, que é o quê? O tempo que você levou para resolver o problema, mais alguma possível penalidade que você sofreu. Então, entendendo bem aqui como é que funciona. No caso aqui, o aluno 4, ele enviou o problema A uma vez só e acertou com 12 minutos, enviou o problema B uma vez só, acertou com 1 hora e 5 minutos, e enviou o problema C uma vez só e acertou com 101 minutos. Acertou 3 problemas, com tempo total de 101 mais 65 mais 12, 178 minutos. Outro exemplo aqui, eu tenho o aluno 7 e o aluno 2. Ambos resolveram 2 problemas, o problema A e o problema B. O aluno 7 enviou com 9 minutos e acertou, o aluno 2 enviou com 9 minutos e acertou também. O problema A. O problema B, o aluno 7 enviou com 36 minutos e acertou, e o aluno 2 enviou com 38 minutos e acertou. Os dois acertaram 2 problemas, tempo acumulado de 45 minutos para o aluno 7 e de 47 minutos para o aluno 2. Quando tem empate na quantidade de problemas resolvidos, fica na frente quem resolveu em menos tempo. Um outro exemplo que eu tenho aqui, 2 alunos que
acertaram apenas um problema também, o aluno 6 e o aluno 1, sendo que o aluno 6 enviou apenas uma vez com 27 minutos. Então, um problema com tempo acumulado, 27 minutos. O aluno 1, ele enviou 3 vezes o problema errado, na quarta vez ele acertou com 10 minutos. Perceba que ele resolveu o problema A antes do aluno 6. No entanto, ele foi posicionado abaixo. Por que isso? As 3 submissões que ele fez com erro, ele recebe uma penalização. Para cada submissão errada, 20 minutos. 3 submissões erradas, ele tem 60 minutos de penalidade. Mais os 10 que ele conseguiu resolver, 70 minutos. Portanto, o tempo acumulado dele de tempo de resolução mais penalidade, 70 minutos. Então ele fica abaixo do aluno 6, que enviou apenas uma vez com 27 minutos. Aqui o aluno 3, por exemplo, ele já enviou 30 vezes esse problema e ainda não acertou, enviou 10 vezes esse problema e não acertou, enviou 7 vezes errada o problema C e uma vez certa com 118 minutos. Então ele tem aqui um problema resolvido com tempo acumulado de 278 minutos, tempo de resolução mais o tempo de penalidade. Ok. Para a gente fazer o acesso ao Boca aqui na UFABC, você tem que acessar então esse site, bomboneira.ufabc.edu.br. No próximo vídeo nós vamos acessar o Boca, fazer a troca da senha e ver os problemas que estão cadastrados lá.